Olá, eu sou Rodrigo Carvalho, eu sou integrante do podcast Enquadrando e hoje nós vamos dar continuidade nesse projeto Anéis de Poder, né? Vou falar do segundo episódio, né? Eu estou comentando episódio a episódio e é importante destacar aqui, né? Eu não vou falar do episódio todo, né? Eu vou destacar os pontos que eu mais gostei, priorizando sempre, como eu falei lá no primeiro episódio, priorizando o texto. Eu posso dizer que é a parte que mais me surpreendeu, eu não esperava um texto tão bom assim. E bora logo aqui para Terra-média, né? Para que a gente possa falar um pouquinho desse episódio, que eu acho que até agora, né, falando que eu gravei esse vídeo já tendo assistido 5 episódios, né? Então, até agora para mim não sei se é o episódio predileto, mas é um dos melhores, sem dúvida nenhuma um dos melhores, tá? Então eu vou separar por setores, vamos dizer assim, como eu fiz no primeiro episódio. Então eu quero começar falando aqui dos pés peludos, né? Com foco maior aqui da relação da Nori, né? Com o tal do Homem Estranho, né? Eu acho essa relação muito interessante, né? Porque não só virou piada no Twitter, nas redes sociais, de que a série vem escondendo, né? Quem é o Sauron, né? Será que o Homem Estranho é Gandalf, né? Eles estão guardando bastante esses segredos, assim. E eu acho que eles estão fazendo um trabalho muito bem feito nesse aspecto, porque nesse episódio mesmo, em destaque, você vai ver que esse Homem Estranho, ele tem vários momentos que nesse episódio sugere que ele talvez seja um cara complicado, né? Um cara maléfico, talvez, ou um cara perigoso, no mínimo, né? Uma ameaça aos pés peludos, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre como ele sugere isso, às vezes de forma bastante flagrante, às vezes de uma forma um pouco mais subjetiva, né, mais elegante, vamos dizer assim. E claro, mais pra frente a gente vai ver que acaba que a série também acaba sugerindo, ou dando momentos que você passa a ter uma confiança um pouco maior nele, talvez ele seja um aliado, né? Então essa ambiguidade gera interesse. Claro, assim, a gente quer que seja tudo respondido logo, né? Eu quero saber quem ele é, mas isso gera interesse, isso gera uma angústia boa, né? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente pode destacar aqui é que o episódio faz uma relação muito clara, né, entre o momento que esse homem estranho está mostrando para Nori o que ele quer, e aí basicamente ele começa a fazer uns desenhos ali na terra com um graveto, e enquanto isso a gente está vendo uma montagem paralela que está mostrando o pai da Nori, né, ajudando ali a levantar uma barraca, tal, alguma coisa assim. E aí em dado momento, né, você percebe que esse homem estranho ele tá um pouco mais angustiado, ele tá um pouco mais aflito, querendo mostrar, querendo, né, apontar um lugar, sinalizar alguma coisa pra Nori, e aí esse graveto quebra, assim, vai ficando tudo mais tenso, né, vai ficando tudo um pouco mais macabro, assim, em dado momento esse graveto quebra, e junto com esse graveto, né, você tem o calcanhar ali do pai da Nori quebrando também, ou torcendo, alguma coisa assim, né? Então dá uma sensação meio clara de que, putz, pode não ter sido diretamente, né, mas de alguma forma, de alguma maneira, esse homem estranho influenciou esse acidente, né, desse personagem, do pai da Nori, né, ou no mínimo é um sinal de mau agouro, vamos dizer assim. E o que eu tenho pra destacar aqui é uma parada que eu achei muito legal, que assim, na conversa da Nori, principalmente com a amiga, que ela tá tentando justificar por que ela tá tão interessada nesse homem estranho, ela tá tão interessada em ajudá-lo, né? Você vai perceber uma parada. A gente sabe que ela é curiosa, a gente sabe que ela não tá muito satisfeita com essa condição, né, dos pés peludos em que você basicamente só foge, só se esconde, né? Em que você tá sempre em migração, ela não tá muito satisfeita, né? Só que ela dá uma justificativa que eu acho muito interessante, que ela fala assim, eu sinto que não foi por acaso que esse homem ele caiu perto de mim, como se de tantos lugares, tantas outras pessoas, tantos outros seres vivos, tantas outras regiões, por que ele foi cair exatamente aqui, tão perto de mim? Eu sinto que isso é uma missão minha, eu sinto que há alguma relação, há uma importância nisso. Eu acho isso muito incrível, porque assim, pensa comigo, não é só o fato dela ser curiosa. A Nori, ela, como eu falei, ela não aceita a condição dela, uma condição de subserviência, uma condição de ser coadjuvante naquele universo, né? De ser basicamente um figurante naquele universo. É uma raça muito vulnerável, uma comunidade muito pequena, vulnerável, que teoricamente não tem importância para toda essa situação política que está acontecendo, né? Na Terra-média, no universo como um todo. Então eles basicamente eles tendem a buscar só a sobrevivência, não tem um protagonismo e tal. E ela quer esse protagonismo. Né? É isso que ela está buscando de alguma forma. É isso que alimenta a curiosidade dela. É isso que alimenta esse lado mais aventuresco. Então quando ela vê, quando ela recebe essa chance de que simplesmente um meteoro cai perto dela e é um homem, um gigante, ela fala, tá aí, minha chance de ser protagonista em alguma coisa, né? É como se eu tivesse sido agraciada com a chance de ser importante
de fazer a diferença. É legal porque isso funciona muito bem para o roteiro, porque ela vai reforçar a ideia de tê-lo próximo, isso pode ser muito perigoso, né, de ter esse personagem tão próximo, mas também fala muito sobre o caráter dela, sobre o que alimenta de fato essa curiosidade, não é uma curiosidade só boba, ela busca protagonismo, um protagonismo que a comunidade dela não tem. E reforçando essa ideia desse personagem ser perigoso, você tem o próprio final do episódio, né? Em que você vai ter a cena que é belíssima dos vagalumes. Ela começa muito leve, ela começa encantadora, vamos dizer assim, e aos poucos ela vai ficando cada vez mais tensa, né? Você tem ali basicamente o Homem Estranho, ele tá usando os vagalumes ali para desenhar uma constelação, reforçar uma constelação ali, talvez. E aí vale destacar que essa constelação normalmente sugere que ele tá em busca de algum lugar, uma direção, né? Só que, assim que ele desenha aquela constelação, a cena belíssima, né? Os vagalumes morrem. Então, assim, tudo vai ficando muito mais tenso até o momento que fica até macabro quando os vagalumes morrem. E aí é muito incrível, porque a série vai sugerir que talvez os vagalumes naquela situação talvez sejam os pés peludos. E como é que eles fazem isso, né? No início da cena, vocês vão ver que tem um plano muito aberto, de todo aquele descampado, assim, né? Tá à noite, bem escuro, assim. E você vê as duas personagens, né, que estão indo em direção ao Homem Estranho, elas estão vagando por aquela planície ali, né? Bem de longe, bem pequenininhas, com as suas lanternas. Então elas parecem tão de longe assim, elas parecem dois vagalumes. Né? Pode perceber, tá vendo aí? E aí você pode fazer essa relação. Ele usa os vagalumes para desenhar essa constelação e esses vagalumes morrem. Ou seja, ele usa esses vagalumes e depois descarta esses vagalumes, ou então os usa até a morte. E talvez ele esteja fazendo exatamente a mesma coisa com os pés peludos. Ele esteja usando os pés peludos para encontrar algum lugar, para encontrar alguma direção, e depois esses pés peludos vão ser descartados ou sacrificados. Então achei isso maravilhoso. Eu vou falar da cena da Galadriel, que a gente vai ser apresentado ao Halbrand, mas eu destaco 2 pontos principalmente, né? Primeiro, eu gosto muito da postura da Galadriel. Por quê? Porque é um tanto surpreendente, vamos dizer assim. Primeiro que ela basicamente ela foge daquela situação ali para tentar sobreviver, quando o bicho ataca ali a jangada com os sobreviventes e tal. Beleza, ela é jogada por uma das mulheres, né? E aí quando ela vê que não tem muito mais o que fazer, ela tenta nadar para longe, né, para não sofrer ali o impacto do bicho também. Mas a gente pode dizer que não é nada tão honroso assim, né? E depois ela tem uma postura bastante agressiva com o Halbrand, quando o Halbrand diz, ele aponta para onde o mal pode estar dominando ou surgindo ali no sul. Ele fala, né? Minha cidade foi destruída, aquela região já está completamente destruída. Ela fala, onde está? Onde está isso? E ela dá uma ordem ao Halbrand, né? De uma forma bastante impetuosa, grosseira mesmo, né? Isso pode soar estranho, né? Principalmente quando a gente pensa na Galadriel do filme do Senhor dos Anéis, da trilogia do Senhor dos Anéis, né? Mas como eu falei no primeiro episódio, no primeiro vídeo, eu acho que a gente está falando aqui de uma Galadriel que ela é nobre, dentro de uma sociedade que é milenar. E ela viveu no campo de batalha, ela viveu na guerra, ela viveu buscando esse mal, ela viveu em missão. Ela não tem essa política, essa diplomacia, eu não digo nem muito desenvolvida, ela não tem interesse em usá-la, ela não tem interesse nisso, né? Ela acha que é perda de tempo. Ela quer agilizar isso e resolver isso da forma mais rápida possível. E para isso ela usa muitas vezes a força, ou então uma postura mais autoritária. Mas eu acho que faz todo sentido para Galadriel nesse momento. Ela vem no campo de batalha e ela quer usar esse poder político, essa posição dela, mesmo fora da sociedade élfica. Uma postura um tanto arrogante. É isso mesmo, sabe? E eu acho que isso é uma escolha mesmo, porque todo protagonista de um filme ou de uma série precisa de ter um arco de aprendizado. Precisa de ter um arco de amadurecimento. E isso eu acho que é isso que ela vai aprendendo, a deixar de ser tão dura e lidar com as mágoas nela e esse rancor que ela carrega que faz com que ela seja realmente muito ríspida muitas vezes, né? Então assim, eu gosto dessa postura. Eu sei que estranha, esse arco dramático nela gera estranhamento, quando a gente pensa nela no material original, né, como uma maga sábia e tal, mas ela não foi assim desde o início, e também estranha principalmente quando você lembra da Galadriel, né, na trilogia do Peter Jackson, mas eu particularmente gosto muito, muito. Então bora pra Casa Dum. A trilogia do Senhor dos Anéis criou na gente uma expectativa muito grande de como era Casa Dum, como era Moria assim em seu ápice. Por quê? Na trilogia a gente encontra Moria basicamente em ruínas, só que assim, pela própria arquitetura,
né, pelos pilares, pelos detalhes esculpidos, você tem uma impressão de que aquele lugar é maravilhoso, maravilhoso. Isso é muito reforçado também pelo que o Gimli fala e pelo que o Gandalf fala. Então a gente tem uma expectativa, né, gigantesca, né, e eu acho que a série entrega. Quando você se adentra aquela montanha, né, você vê Khazad-dûm, você vê a arquitetura, você vê as escadarias, você vê, né, as câmaras escavadas, você vê as cachoeiras, você vê o detalhe, né, da pedra trabalhada, né, você aquilo não só é lindo, como você entende mais da sociedade que vive ali, que construiu aquilo ali. Cara, é espetacular. É espetacular. Isso passa também pelo figurino, né? Você pega as armaduras, você pega os elmos, né? Aquelas mesas, aquelas cadeiras reais, sei lá, né? Que é do Durin. Cara, é de um trabalho, é meticuloso no nível, é lindo. Putz, olha isso, cara. Olha isso. Só que eu acho que o texto aqui, o diálogo aqui vai além. Vai além. O que já começa assim, o Elrond, ele entra, né? Ele consegue entrar em Khazad-dûm porque ele convoca um duelo. E que ele sabe que o Durin não vai negar, de forma nenhuma. Então ele já é estratégico. Mas o que eu acho interessante é assim, você pode pensar no primeiro momento que esse duelo, ele tem uma pegada meio divertida, mais leve, um momento mais leve ali do episódio. Mas assim, ele é importantíssimo. Ele é importantíssimo porque ele vai ser amarrado, ele vai servir para uma questão no final do episódio que é espetacular. A gente vai chegar lá, Mostra que essa série, ela tá toda amarradinha, é um texto todo pensado. Então assim, você tem o duelo, dá a impressão, né, dos dois quebrando rocha e tal, dá a impressão de que ele fala, beleza, aqui é o momento de parar de perder, porque eu não quero mexer com o ego do Durin, já tá difícil a situação. Eu preciso ganhar tempo. O que ele quer ali é ganhar tempo com o Durin, e aí ele começa a tentar ganhar tempo, né? Então ele fala, você pode me levar até a saída? Durin, com prazer, com prazer. E aí vem um dos diálogos mais lindos, assim, que eu acho da série até agora, né? Por quê? Porque quando o Elrond ele elogia, né, a arquitetura, todo o progresso alcançado pelaquela comunidade, pelaquela sociedade, liderada por Durin, né? Ele fala, pô, vocês conseguiram tudo isso em 20 anos. E aí o Durin, que já tá bolado, ele explode. Aí ele fala, 20 anos? Ele fala, 20 anos pra você pode não ser nada, mas pra gente é uma vida inteira. Você não veio no meu casamento. Você não conheceu meus filhos. Você perdeu grande parte da minha vida, da vida do seu amigo. E por que eu acho que isso é tão espetacular, né? Porque não só isso vai servir, esse diálogo vai servir para o Elrond conseguir manipulá-lo e ganhar mais tempo e finalmente ter abertura para fazer a proposta. Parte daí, dessa conversa mais pessoal, como também serve, né, exatamente para desenvolver a amizade dos dois, de como o Durin está magoado com a ausência do Elrond. Isso acaba tocando o próprio Elrond de verdade. Além dele usar isso de uma maneira, vamos dizer assim, mais política, ele tem isso. A gente falou sobre isso no outro episódio, né, no outro vídeo. Toca ele, porque ele fala, cara, realmente. Então tá desenvolvendo a relação dos dois, essa amizade dos dois, essa tensão política entre os dois, né, e tá desenvolvendo, principalmente, as raças dos dois, a diferença entre elas, a forma como cada um enxerga a vida, o tempo. E é isso que torna o texto dessa série tão espetacular, porque esse texto está servindo para várias funções, como eu falei. Ele está servindo para a própria história caminhar, porque, né, o Elrond tem uma missão. Ele precisa, é uma missão política, mas serve para desenvolver a relação dos dois e serve para resolver a diferença entre a raça dos dois. Porque Senhor dos Anéis é isso. São essas raças, são essas diferenças culturais, né? Diferenças de crença. Então, assim, olha que coisa linda, né? Para o elfo, 20 anos não é nada. A postura dele, né, mais austera, mais flexível, mais pensativa, mais calculada, tem a ver com o tempo de vida dele. É uma sociedade milenar, né? Então a experiência é diferente, a forma de ver a vida é diferente. Enquanto que você pega o anão, ele tem uma expectativa de vida muito menor, infinitamente menor, então ele vai ter uma postura em relação ao entorno, ao externo, à vida muito diferente. Ele tende a ser mais passional, a ser mais intenso, porque ele quer viver tudo que ele pode naquele período mais curto. Ele não tem muito tempo a perder, vamos dizer assim. Então ele vive mais intensamente, né? Ele encara as coisas com mais paixão. Não só você vê isso pelas relações mesmo, então Durin e a esposa, mas também entre
rei e soldados, né, rei e subalternos, entre a forma como eles encaram a própria sociedade, a guerra, eles bebem, eles comem muito, eles querem aproveitar, eles exploram mais o entorno, né, eles se sentem mais no direito de construir, de crescer. Você vê, você pode imaginar que o Durin, ele vai querer fazer o máximo que ele pode no reinado dele para deixar marcado para o nome, vai deixar para a posteridade, né? Eu liderei aqui os anões para construir tudo isso, né? Então é diferente a maneira de pensar. E aí você está vendo num diálogo tão simples, tão rápido, tanta coisa sendo desenvolvida e tanta coisa sendo revelada dessas raças e desses personagens. É por isso que é tão maravilhoso. E aí é muito legal porque, como eu comentei, né? O Elrond, ele usa esse lado pessoal, ele tá tocado, ele se sente mal por ter se ausentado por tanto tempo, mas ele tem uma missão. Então ele vai usar esse lado mais pessoal ali para ganhar mais tempo. Então ele fala, muito habilmente, ele fala, então deixe-me pedir perdão à sua família. Ele sabe que o Durin quer isso. Então tu vai pedir perdão sim para minha esposa, mas você não vai jantar, né? Você não vai ficar pro jantar. E ele fica, obviamente. E aí Elrond continuando a ter um papo mais pessoal, ele quer ganhar também a esposa para que ele tenha mais tempo ali, para que ele consiga desarmar Durin. Então ele pergunta muito coisas pessoais, íntimas para a esposa, que ele sabe que a esposa, que a rainha vai gostar de responder. E o legal é que isso não serve só como uma estratégia política, vai ser pra gente entender mais a raça, como eu tô falando, porque ela vai contar como eles se conheceram e ela fala, né, esse costume, essa cultura, esse ritual do cantar para a pedra, porque a pedra pode responder apontando o que há escondido naquela rocha, onde deve ser perfurado, onde deve ser escavado, onde não deve ser escavado. Então é uma relação ali de respeito, de endeusamento daquela rocha, da vida a ela, mas ao mesmo tempo é uma forma de justificar de alguma forma essa exploração, porque no fundo eles estão escavando, eles estão destruindo, eles estão tirando o minério dali de dentro, eles estão alterando o meio natural de qualquer forma. Então é uma contradição interessante, bonita. E da forma como ela coloca, é belíssima. Então, assim, é mais um diálogo maravilhoso, né? E aí, eu tinha dito que aquele duelo lá na frente, lá no início do episódio, que eles estão duelando pra, né, quem consegue romper, destruir mais rochas, aquilo ainda tem um significado, uma importância pro final do episódio. E tem. O Durin, depois de todo esse contato com o Elrond e depois de receber a proposta dos elfos, ele vai conversar com o pai dele, né, com o patriarca ali, né, e o patriarca você já percebe ali que ele tem uma função muito importante, né? Ele é muito mais receoso em relação a esse contato, essa proximidade com os elfos, né? E ele parece que carrega muita experiência, né? É uma voz muito sábia, né? E ele fala uma coisa muito, muito importante. Ele fala assim: o martelo e a pedra, eles não se relacionam. Não há confiança entre eles, porque eventualmente um deles vai quebrar, vai rachar. E é exatamente essa frase, esse diálogo que vai resgatar o duelo. Olha que interessante, né? O duelo, ele é colocado no início do episódio, parece que é simplesmente algo leve, descontraído, para começar a desenvolver a relação entre Elrond e o Durin, mas ele é resgatado no final do episódio com essa máxima, com essa lição de moral muito importante, né? E nós vimos isso na prática, né? Ou a rocha vai romper, ou vai ser o machado que vai romper. E o que o pai quer falar? Ele quer dizer o seguinte: elfos e anãos são rocha e martelo, né? Então, assim, em algum momento, um dos dois vai romper. E aí você pode fazer um exercício muito interessante. Se foi Durin que venceu, teoricamente, né, esse primeiro duelo, esse duelo físico, né, esse ritual de destruição da rocha, essa competição, será que é ele que vence o duelo mais importante? Não. Né? Provavelmente não. É Elrond, porque Elrond tinha uma função e conseguiu executá-la, que é oferecer uma proposta e conseguir seduzir o amigo para que os anãos eles ajudem os elfos nessa missão. Então, por enquanto, nós podemos pensar e imaginar o seguinte: quem tende a romper aqui são os anãos, né? E não os elfos. Olha que interessante, né? Toda essa disputa política partindo de uma amizade entre dois seres de raças diferentes, né, que tem toda essa complexidade, e ainda usa essa metáfora para apontar que, em algum momento, essa relação vai romper. Talvez. A gente não sabe. Então, assim, belíssimo, maravilhoso, maravilhoso. E, para terminar, para o vídeo não ficar gigantesco, eu quero só destacar uma coisa. Eu acho que a parte dos humanos, né, que tem ali a Galadriel no primeiro momento, mas também a gente vê o arco do Arondir junto com a Brownie. Eu chamo de Brownie, já falei, né? A Brownie. Eu acho que ela tem uma mensagem importante até. A Brownie, o que acontece, né? Ela percebe
que o perigo, ela viu a cidade destruída, ela viu os túneis, os canais, provavelmente a cidade que eles estão ali, a cidade onde ela mora, está em risco, está em perigo, né, de um ataque orc, alguma coisa assim, de uma invasão, e ela vai até a taverna falar ali, comunicar isso, falar, ó, gente, a gente tem que sair, a gente tem que se proteger, tem que se esconder, porque a gente está sob risco, sob ameaça. Claramente, o que acontece? Ela é refutada, né? Primeiro, o taverneiro, né, que ele tem uma postura ali um pouco de líder também, ele fala, não, eu não vou levar a sério a sua fofoca, né? Quantas fofocas, né, levaram a gente à tragédia, ou levaram a gente à perda de tempo. E aí você percebe o seguinte, essa questão de usar fofoca é uma ideia ali clara de que aquele taverneiro, num primeiro momento, a gente não sabe exatamente quem ele é ainda, ele parece que ele está agindo por dois motivos. E os dois motivos têm a ver com preconceito. Né? O primeiro com ela, com a mulher. Ele fala fofoca não é à toa. Fala, suas fofocas de mulher aí, não é isso que vai fazer com que eu saia daqui, vá me esconder. Pelo amor de Deus, eu não vou fazer isso de forma nenhuma. É como se ela é uma mulher naquela sociedade, ela fosse inferior, ela não tivesse credibilidade para comunicar algo tão importante assim. Segundo, também preconceito com os elfos, né? Relativamente justificado, né, por conta dos elfos também né, não terem lá muita confiança nos homens, ter a questão da vigília, né, isso vai gerar revolta, obviamente, mas também por preconceito. Então ele fala, se ele já tá no Sauron, foi preso num túnel, ele tá na merda, problema é dele, eu não tenho nada a ver com isso. E aí, você percebe que os outros que estão na taverna, teoricamente pessoas que não têm essa posição tão importante ali, um pouco mais de liderança como taverneiro, seguem o mesmo caminho, alimentam o mesmo preconceito. Só que tem um detalhe que deixa essa cena ainda mais importante. Perceba, ela é ignorada por preconceito. Não só ela é mulher, como ela está se relacionando com um elfo, que é como se fosse uma raça inimiga, o diferente. Só que a gente vai descobrir depois, no episódio mais pra frente, que aquele taverneiro ali, ele carrega com ele o mal. Ele tem praticamente um contrato com o mal. Ele estava em busca do Sauron depois que ele encontrou o tal do artefato lá. Ou seja, o preconceito ali está vindo desse cara que representa praticamente o mal. Ele já está totalmente contaminado. E aí quando você olha os outros seguindo o mesmo preconceito, dá uma sensação de que seguir esse preconceito, principalmente quando vem de uma liderança com esses preconceitos, é você seguir o mal. Que esses preconceitos, eles normalmente surgem do mal e levam para o mal. É isso. Aquela galera não sabe que esse cara teve o artefato, tem esse contrato com o mal, vamos dizer assim, tá em busca do Sauron. Mas assim, a semelhança entre eles é o preconceito. Eles se assemelham por conta do preconceito. Então essa, para mim, é uma mensagem muito importante que a gente tem que ficar muito atento. De onde vem esses preconceitos? Será que eu não tô me assemelhando, eu não tô me aproximando de algo muito ruim por conta dos preconceitos que eu também carrego? É legal de se pensar, né? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agradeço a cada um de vocês que chegou até aqui. Obrigado do fundo do meu coração. Se vocês chegaram até aqui, eu peço um favor, também do coração. Dê um like, coloque um comentário. Pode ser o seu nome, pode ser uma pergunta, pode ser qualquer coisa. Compartilhe com quem você acha que pode vir a gostar desse conteúdo, porque isso ajuda muito. Ajuda não só a Enquadrando a crescer, mas ajuda a dar aquela força, sabe? Aquela energia pra gente continuar produzindo esses vídeos aqui, tá bom? É isso. Se vocês querem mais conteúdo, querem me ouvir conversando com o Daniel, o Fábio, o Gabriel, vai ouvir Enquadrando, tá? Link no post aqui do Spotify, é um podcast muito legal, não é porque eu participo não, mas ele é muito legal, é isso. Então um grande abraço para vocês e bons filmes.